Estou aproveitando para responder algumas perguntas pelo e-mail. E uma das perguntas é ter ou não filhos. Estamos em pleno século XXI, 25 anos dentro desse século. Nos séculos passados, a maternidade era vista como algo muito, muito importante. E aí é importante que vocês entendam que o que representa o filho para a sociedade. E o quanto isso está embutido, às vezes, no seu próprio desejo. Aqui eu falo com mulheres. Mas homens também procuram um relacionamento na intenção de terem filhos. Eu vou dizer uma coisa muito importante para que vocês levem em conta. Antes de ter um filho, pensem na sua biologia. Aqui existe um corpo biologicamente formado com determinadas funções gritantes. A sobrevivência é a primeira. A primeira. Sobreviver a qualquer custo. Sobreviver é a primeira diretriz. A segunda é perpetuar-se. E como se perpetua? Fazendo filhos. Replicando partes de você. Ainda não se clona perfeitamente. Então, se precisa de um parceiro que empreste geneticamente, né, DNAs para formar aquela criança, para formar aquele ser. Então, biologicamente, você é feito e programado para sobreviver, acasalar e morrer. Isso não mudou desde milhões de anos atrás, quando o ser humano começou a caminhar sobre a Terra. Então, mulheres, é na hora da gente, em pleno século XXI, encararmos as coisas como elas são. A sua primeira necessidade não é a sua necessidade. E eu digo isso aos homens também, embora seja um vídeo dirigido a mulheres. A sua primeira necessidade não é aquela que você pensa. Porque o seu corpo está gritando por uma coisa na qual ele foi biologicamente confeccionado. Ou seja, para replicar-se. Sobreviva e replique-se. Então, muito cuidado. Porque você também, esse corpinho aqui, está inserido numa leitura social e religiosa. Se eu for ter filhos fora de um casamento, eu vou ser julgada como mulher. Se eu for fazer um monte de filhos como homem, eu vou ser parabenizado por isso. Então, existe dogmas religiosos e sociais coordenando isso também. Então, quem já não... Eu, por exemplo, já estive casada. Eu era cobrada pelos outros, mas você ainda não teve filhos. Você não gosta de crianças. Você não pode ter filhos. Há um incômodo social quando você não tem isso como sua bandeira de vida. Ter filhos. Então, se tem filhos por necessidade biológica e você não presta atenção, acha que a vontade é sua, ou por necessidade religiosa, você casou, consequentemente tem que fazer um monte de filhinhos, e social, porque a sociedade precisa de novas massas para trabalhar, para fazer as coisas, a engrenagem social acontecer. Percebeu que eu levei 4 minutos e 45 segundos falando de coisas que, na verdade, não são a sua necessidade? Aí você vai se perguntar, e deve, mas então, qual seria a minha necessidade? Você sabe.
Mas se você está sendo direcionada, dirigida, dominada pelo relógio biológico, cuidado, porque você vai sofrer consequências graves. Porque você não vai estar preparada para a maternidade, ela vai interferir na sua vida por um longo período da sua vida, por muitos anos, e pode não trazer o resultado desejado. Ele pode não ser aquilo que você imaginou que ele seria. Se você estiver dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, se aparece de repente a necessidade de ter filhos, ou se o fizeram para ter filhos, fiquem então sabendo que é necessário que vocês se preparem para serem pais. Mas antes é preciso que vocês aprendam a ser um casal, aprendam a ser companheiros um do outro. Porque vocês vão introduzir um outro ser ou outros seres dentro dessa célula sem que ela esteja pronta para a responsabilidade. Ah, não, porque o mundo exige, o mundo vai exigir um monte de coisas de você. E nem tudo que ele exigir você vai fazer. Então entenda, existe aí uma cobrança religiosa, social, sim, mas existe a pior, a biológica. A biológica, você começou a receber um bombardeio de hormônios no organismo, você já vai querer fazer um filhinho. Então, cuidado, tem que entrar o racional e o emocional, porque a sua primeira diretriz é a sobrevivência. E a sobrevivência pode salvar você de alguns buracos. Como ser eternamente um pai ou uma mãe, se você, na verdade, não desejou isso. É preciso que você entenda que, primeiramente, você tem que ser o seu pai e a sua mãe. O que você deseja? Você deseja estudar, você deseja crescer na vida, vencer obstáculos, isso, aquilo. Então veja para o qual sonho seu você precisa se preparar. Porque depois que os filhos estiverem aí, é para assumir. E muitos não assumem. Agora jogam para os avós, colocam em instituições, deixam crescer sozinho, aí ele se vira. Mas, na verdade, você está fugindo de uma responsabilidade que você não pensou no momento de assumir. Então, isso acarreta sofrimentos para você e sofrimentos para aquele que você gerou, que não tem nenhuma culpa disso. Transar é bom? É. Mas, hoje em dia, é muito fácil transar sem fazer bebê. Então, você está obrigada a ter filhos? Não. A biologia pede isso. A religião pede isso. E a sociedade pede isso. Mas quem você deve realmente escutar é você. Você pede isso? Assim, às vezes eu peço. Isso é biológico? De vez em quando, naquele período fértil do mês, te dá vontade de ser mãe? Se naquele período que você está mais aceso, te dá vontade de ser pai, então, opa, deixa o período passar que eu vou pensar nisso depois e vamos ver se eu continuo. E muitos verão que a vontade só fica ali aquela de qualidade. Sim, eu estou pronta para cuidar de uma outra vida, para ajudá-la a caminhar com saúde, e com educação, com alegria nessa casa e nesse mundo. Eu não vou jogar nela as minhas frustrações, culpá-la por coisas das quais ela não tem culpa. Porque uma criança, quem as tem dentro de casa, sabe o quanto elas exigem, quanto elas precisam que você se dedique. Então, pensa bem, tá bom? Antes de tomar uma decisão tão importante. Espero ter ajudado.